Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia traz informações importantes sobre a origem e a história do povo iraniano, desde os tempos antigos até o domínio persa. Neste vídeo, vamos explorar essa relação entre os iranianos e os israelitas a partir de uma perspectiva histórica e profética. A história do Irã, na Bíblia, remonta aos tempos do Antigo Testamento, onde o território conhecido como Pérsia era fundamental. Compreender as relações entre esses povos é essencial para interpretar diversos eventos descritos nas escrituras sagradas. Vamos traçar um panorama histórico dos antigos iranianos nos tempos bíblicos, desde a Idade do Bronze até o domínio persa após o exílio babilônico. Na lista das nações em Gênesis 10:22, Elão é mencionado como um dos descendentes de Sem e tornou-se um dos primeiros reinos estabelecidos após o dilúvio. A localização estratégica de Elão, que hoje faz parte do sudoeste do Irã, fez com que se tornasse um centro de cultura e poder na antiguidade, com influências que se estendiam até a Mesopotâmia. Historicamente, Elão foi tanto adversário quanto aliado de várias potências da região, incluindo os babilônios e os assírios. Embora as interações diretas entre elamitas e as tribos de Israel sejam menos documentadas, o reino de Elão era contemporâneo aos períodos dos patriarcas e juízes em Israel. A presença de elamitas é observada mais significativamente como adversários nos relatos de batalhas e como parte dos impérios que influenciaram a história de Israel. O florescimento dos povos no noroeste começou com a ascensão do Império Medo, liderado por Deóis. Este período marcou a primeira unificação das tribos iranianas como uma nação sob o reinado de um líder semilendário. Deóis implementou reformas administrativas e legais importantes, criando um código de leis e uma estrutura centralizada de governo. Essas medidas foram essenciais para estabelecer uma identidade comum entre as tribos que, anteriormente, operavam de forma bastante autônoma e dispersa. A unificação das tribos medas teve um impacto significativo na região, estabelecendo as bases para o desenvolvimento de um Estado medo mais coeso e para a posterior expansão territorial sob reis como Saia-Xeres e Astiages. Esse fortalecimento dos medas foi fundamental para a formação de uma aliança estratégica que incluiu outros grupos iranianos, como os sítios e os sérios. Essa aliança compartilhava um interesse comum em ver a queda dos assírios e trabalhou em colaboração para alcançar esse objetivo. Os médicos, em particular, demonstraram seu conhecimento em táticas militares, como o uso da cavalaria pesada e guerrilha, trazendo uma nova dimensão à capacidade militar da aliança durante as campanhas contra a Síria. O Império Assírio, conhecido por sua extraordinária capacidade militar e administrativa, destacou-se por sua expansão desde a Mesopotâmia até o Egito. Em seu auge, suas campanhas resultaram em deportações em massa e na tentativa de erradicação da identidade israelita. A queda do reino de Israel para os assírios e as deportações que se seguiram marcaram um período sombrio para as tribos do norte. Além disso, os assírios também expandiram suas investidas até o planalto iraniano, interferindo nos territórios medos. No final do século VI a.C., o Império Assírio entrou em declínio devido a problemas internos, como lutas pelo poder e a administração debilitada. Enquanto isso, os medos começaram a ganhar força sob o reinado de Saia-Xeres, que aproveitou a fraqueza dos assírios para expandir seu território. Os medos acabaram se aliando aos babilônios para pôr fim ao longo domínio dos assírios na região, estabelecendo assim uma nova ordem política no panorama histórico da época. Após a queda dos assírios e o fortalecimento dos medos, uma nova era de poder começou a surgir na região. Os medos, sob Saia-Xeres, uniram-se aos babilônios para encerrar o domínio assírio. Essa aliança estratégica não só resultou na queda de Nínive, a capital assíria, como também marcou um ponto crucial na transição do poder na região. Saia-Xeres e Nabopolassar lideraram a coalizão que incluía outros grupos iranianos, como os citas e os sérios. Juntos, esses povos compartilhavam o objetivo comum de ver a derrocada dos assírios e estavam dispostos a colaborar para alcançar esse desfecho. Os assírios, enfraquecidos por lutas internas e pressões externas, foram finalmente suplantados pelo crescente poder dos medos e babilônios. A queda da grandiosa Nínive foi profetizada pelo profeta Isaías
como um ato de juízo divino, abrindo caminho para novos impérios e reconfigurações políticas no cenário do Oriente Médio Antigo. Após a queda do Império Assírio e o enfraquecimento da região, os medos consolidaram seu controle sobre grande parte do Irã e áreas adjacentes. Saia-Xeres, rei dos medos, aproveitou a fraqueza dos assírios para expandir seu território e influência. Os medos, então, uniram-se aos babilônios, liderados por Nabopolassar, em uma estratégica aliança que marcou o fim do longo domínio assírio na região. Esta coalizão também contou com a participação de outros grupos iranianos, como os citas e os sérios. Com interesses comuns em desfazer o poder dos assírios, esses povos uniram forças e trouxeram uma nova dimensão à capacidade militar desta aliança. A campanha contra a Assíria foi caracterizada por uma série de batalhas decisivas e cercos prolongados, culminando em 612 a.C. com o cerco e a destruição de Nínive, a grandiosa capital assíria. Este evento marcante foi profetizado pelo profeta Isaías como um ato de juízo divino que mudaria o curso da história na região. A queda da cidade de Nínive foi um marco não só para os povos locais, mas também para os destinos políticos das nações vizinhas. Os medos consolidaram seu controle sobre grande parte do Irã e áreas adjacentes após este evento significativo. Após a queda dos assírios e o vácuo de poder resultante, o Império Neobabilônico emergiu como uma potência na região. Liderado por Nabucodonosor I, seu reinado foi marcado por campanhas militares bem-sucedidas que consolidaram o domínio babilônico sobre vastas extensões de terra, incluindo muitas regiões previamente controladas pelos assírios. Nabucodonosor I implementou uma política de centralização do governo, estabelecendo uma estrutura administrativa eficiente e um sistema legal que unificou as diversas regiões sob seu controle. Sua habilidade estratégica e tática garantiu o sucesso das campanhas militares e a estabilidade interna do império. Além disso, Nabucodonosor I promoveu uma política cultural ambiciosa, incentivando a construção de grandes obras arquitetônicas que simbolizavam o poder e a glória da Babilônia. Seu reinado foi marcado por um florescimento artístico e intelectual, influenciando positivamente não apenas as terras sob domínio babilônico, mas também as regiões vizinhas que admiravam a grandiosidade da civilização babilônica. Ciro, conhecido como Ciro, o Grande, foi uma figura histórica de destaque durante o período do Império Aquemênida. Sua ascensão ao poder marcou o início de uma nova era na região, caracterizada por conquistas impressionantes e políticas inovadoras. A captura da Babilônia em 539 a.C., sem derramamento de sangue, simbolizou não apenas uma vitória militar, mas também uma mudança de paradigma na forma como os impérios eram governados. Ciro adotou uma abordagem diplomática única, se apresentando não como um conquistador opressor, mas como um libertador benevolente. Ao permitir que os povos exilados retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos, Ciro conquistou a lealdade e a admiração dos habitantes locais. Sua política de tolerância religiosa e multiculturalismo demonstrou sua visão progressista e humanitária para com os diferentes povos sob seu domínio. O decreto de Ciro em 538 a.C., que autorizava a reconstrução do templo em Jerusalém e incentivava o retorno dos judeus exilados, é um testemunho eloquente do caráter visionário e compassivo desse grande líder. Sua capacidade de unificar culturas diversas sob um império vasto e multicultural marcou uma era de ouro na história antiga, onde a paz e a prosperidade floresceram sob sua liderança sábia. Dário I, sucessor de Ciro o Grande, ascendeu ao trono do Império Aquemênida em um período marcado por desafios e oportunidades. Diferentemente de seu antecessor, Dário I focou na expansão territorial e na modernização administrativa do império. Notabilizou-se por reorganizar as províncias em satrapias, governadas por sátrapas nomeados por ele, o que aumentou a eficiência da administração imperial. Além disso, Dário estabeleceu um sistema tributário uniforme que fortaleceu a arrecadação e promoveu a construção de estradas e infraestrutura, como o famoso Caminho Real.
Sua habilidade política permitiu a incorporação de novos territórios no Império, que se expandiu para incluir áreas da Índia, Trácia e do Vale do Rio Indo. Durante seu governo, profetas como Ageu e Zacarias profetizaram eventos significativos, e o segundo templo foi reconstruído em Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. O reinado de Dário I foi fundamental para consolidar as bases do Império Aquemênida e garantir sua continuidade como uma potência regional de destaque. Durante o reinado de Artaxerxes Penderminer, figura proeminente do Império Aquemênida, a história judaica viveu um período marcante com as ações de Esdras e Neemias. Esdras, um sacerdote e escriba de confiança, liderou o segundo grupo de exilados que retornaram a Jerusalém sob o patrocínio real. Sua missão era restaurar a lei mosaica e reafirmar as tradições religiosas do povo judeu, que estavam se dissipando após o retorno do exílio. Esdras desempenhou um papel crucial na reconstrução da vida religiosa e cultural em Judá, enfatizando a Torá como base da identidade judaica. Por outro lado, Neemias, conhecido por sua posição de copeiro no Palácio Real, foi nomeado governador de Judá por Artaxerxes I. Ele liderou os esforços para reconstruir os muros de Jerusalém, símbolo da segurança e dignidade da cidade. A autorização e apoio dados por Artaxerxes para os empreendimentos de Esdras e Neemias refletem uma abordagem persa de governança que permitia certa autonomia local, mantendo o controle imperial. Esses líderes judeus desempenharam papéis cruciais na restauração pós-exílio e na preservação da identidade judaica em meio às pressões externas e internas. Após a disseminação das conquistas de Alexandre o Grande em 331 a.C., a região do Oriente Próximo testemunhou um período de transição marcado por profundas mudanças políticas e culturais. Com a morte prematura de Alexandre, seu vasto império foi dividido entre seus generais, resultando na emergência de três principais reinos helenísticos: o reino ptolemaico no Egito, o reino Seleucida na Ásia Menor e o reino Antigônida na Macedônia e Grécia. Essa fragmentação geopolítica instaurou uma era de incertezas e rivalidades, com disputas territoriais frequentes entre os sucessores de Alexandre. No entanto, foi sob o domínio Seleucida que a região do Irã esteve inserida em um contexto de helenização que visava promover os aspectos culturais e religiosos gregos. As tentativas dos Seleucidas em impor essa política helenística enfrentaram resistência significativa das populações nativas, que valorizavam suas tradições culturais e religiosas locais. A abordagem impositiva dos Seleucidas gerou conflitos internos e externos, com tensões crescentes entre os reinos vizinhos, como o Ptolemaico e o Antigônida, além de revoltas locais expressivas. Foi nesse cenário tumultuado que os partas, um povo iraniano, capitalizaram as insatisfações com o domínio seleucida para estabelecer seu próprio império no Irã. Os partas eram reconhecidos por sua habilidade em batalhas de cavalaria pesada e arqueria, características que lhes conferiam vantagem contra romanos e seleucidas. Além disso, promoveram a prática do zoroastrismo como religião oficial do Estado, fortalecendo a identidade cultural iraniana diante da influência helenística reinante. Desta forma, a história do Irã evoluiu continuamente ao longo dos séculos, até sua islamização sob domínio árabe nos primórdios da era cristã. Demonstramos como a providência divina guiou a história desses povos, enfatizando a soberania de Deus sobre todas as nações. Se deseja se aprofundar no conhecimento bíblico, estudando teologia conosco, confira mais informações na descrição ou nos comentários. Deixe nos comentários se já conhecia essas histórias ou se tem interesse em aprender mais sobre esses temas. Lembre-se sempre, Deus é soberano acima de tudo.